Fala pessoal, professor com você, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. O episódio 5 de The Last of Us, o último de nós, já tá aí. E olha, teve tensão, teve ação, teve até flechada na Dina, mas sabe quando parece que ainda tá faltando alguma coisa? A Ellie continua mais alegrinha do que vingativa. E eu tô começando a entender os fãs que estão frustrados com esse ritmo. Ainda assim, o episódio tem méritos, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre tudo. Os momentos fortes, os tropeços e, claro, a pergunta que não quer calar. Cadê a Ellie com sede de sangue que a gente tava esperando? Se liga, esse vídeo tem spoilers, então se você não viu o episódio, cuidado. Se já viu ou não se importa com spoilers, vem comigo. Eu queria dizer que esse episódio finalmente me entregou tudo que eu esperava, mas não. O episódio 5, o último de nós, tem bons momentos, tem tensão, tem desenvolvimento, mas ainda eu sinto que tá faltando alguma coisa. A Ellie continua parecendo mais uma espectadora do que alguém movida por vingança, como tanto disseram que ia ser. E começa a bater aquele sentimento de: será que os fãs que estão reclamando têm mesmo razão? Eu ainda estou curtindo a temporada, mas a intensidade que esse arco prometia parece que ainda, sei lá, tá com o freio de mão puxado. Se você também tá com essa sensação, então já deixa o seu like aqui no vídeo. Se não tá, também deixa, tá? Porque ajuda muito. E comenta o que você achou do episódio. E claro, se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações. Tem vídeo novo toda semana aqui no canal. E a gente também tá com o clube de leitura de A Roda do Tempo rolando. E os membros poderão participar ativamente e até mesmo por voz. Clica aqui em Seja Membro e vem com a gente. E essa semana vai rolar gameplay de A Roda do Tempo. Sim, aquele game de 98. Se você nunca ouviu falar dele, fica tranquilo, tá? Eu também não conhecia. Mas hoje vamos falar de The Last of Us. E o episódio, ele começa de um jeito bem pesado. Eu confesso que essa parte foi uma das que mais me pegou. A gente é jogada direto naquele hospital tomado pelos Wolves, onde tem a Sargento Lizzie ali, uma das responsáveis pela segurança e pela limpeza do lugar. Tá dando ali um relatório tenso, onde ela conta que perdeu metade da equipe numa missão no subsolo. O andar, primeiro B1, estava estranho, mas vazio. O problema foi no B2. Pela primeira vez na série, é aqui que a gente vai ver os esporos do Cordyceps flutuando. Quem veio dos jogos deve ter sentido até um arrepio. Eu que não joguei, mas já tomei uns spoilers aqui e ali, fiquei com aquela sensação de: caramba, agora sim a coisa ficou séria. O que me pegou de verdade aqui foi a parte mais humana. A Lizzie, que é dos Wolves, explica que os soldados que ela mandou para lá ficaram trancados no B2 e todos foram infectados. E aí vem aquele soco emocional. O líder da missão era filho dela. É mesmo, é? Pois é, galera, bem pesado. A chefe dela, que tá escutando ali o relato, quando sai da sala só solta um "sinto muito pelo seu filho" e pronto, tá? Não tem choro, não tem quebradeira. É o mundo que eles vivem. É uma abertura bem forte, promissora, e eu realmente achei que o episódio ia mandar bem, porque ia manter esse clima de tensão e de tragédia. Depois da abertura tensa no hospital, a gente volta para Ellie e para Dina em Seattle. E olha, a diferença de tom é gritante. A Ellie tá no teatro, mexendo em luz, sorrindo, leve. Ai, meu Deus, gás natural, bebê. Ai, quase um clima de viagem escolar. Eu sei que cada pessoa lida com o luto de um jeito, mas, sinceramente, a essa altura da história, eu não sinto a Ellie no modo quero sangue. E aí vem mais uma cena de violão. Cara, enquanto a Dina tá triangulando para encontrar um jeito de chegar aonde elas deveriam chegar, a Ellie vai de novo tocar violão e de pior ela nem consegue tocar o violão. Eu entendo nos jogos isso é mega simbólico, mas pra mim que tô vendo só a série, cara, fica só repetitivo. A música até poderia emocionar, poderia trazer dor, mas aqui parece só uma pausa bonitinha. Visualmente tá tudo bem feito, mas emocionalmente falta impacto. É a Dina quem descobre a rota até o QG dos Wolves, é ela quem analisa os sinais de rádio, triangula o mapa, propõe estratégia, corta a cerca, ela faz tudo. E a Ellie, ela vai junto. Só isso. Inclusive ela até diz pra Dina não ir. E olha que ironia, os fãs dos jogos esperavam ver a Ellie implacável, fria, decidida. Mas quem tá fazendo esse papel aqui, pra mim, é a Dina, ela é a protagonista. Ela que tá com raiva, ela tá tomada por esse desejo de ir atrás de quem fez tudo aquilo. Ela compartilha o peso com a Ellie, fala do próprio passado, das próprias perdas, só que ao invés de a Ellie se fortalecer com isso, ela parece só ficar em segundo plano. E isso pra mim tá sendo bem frustrante, porque a história deveria girar em torno da Ellie, só que quem tá puxando a carroça é a Dina.
Finalmente elas entram no prédio abandonado onde não teria patrulhas. E aí as coisas começam a sair de controle, porque elas vão encontrar um perseguidor. Quer dizer, um não, vários. E de novo a gente sente que agora a coisa vai engrenar. Aqui tem perigo, tem tensão, funciona. Só que quando a Dina tá encurralada ali naquela gaiola de gás e tal, e a Ellie acaba sendo atacada por vários infectados, a gente, meu Deus, como é que essa situação vai ser resolvida? E aí chega o Jesse, pois é, o cavaleiro do seu cavalo branco. Aí você pensa, tá, reforço. Mas também fica naquela, né? Mais uma vez a Ellie não conseguiu lidar com a situação. E mais uma vez a narrativa coloca ela como quem precisa ser salva. Isso depois de 4 episódios em que a gente esperava ver ela virar uma máquina de vingança. Quando o trio sai do prédio, respirando aliviado aí depois do caos com os infectados, primeiro Jesse passa um sermão na Ellie, claro, eles são imediatamente interceptados por uma patrulha dos Wolves. E aí, sem muito tempo para pensar, a fuga começa de novo. Agora por um parque, no meio do mato ali e tudo mais. Tem tiro vindo de todo lado. Cara, a sequência é boa, tem tensão real e a gente percebe aqui que os outros não entram no parque. E o Jesse aproveita o momento para soltar que ele veio com o Tommy e que acha que tudo aquilo é loucura e é hora deles voltarem para casa. Mas é nessa correria que eles acabam atravessando, sem perceber, para o território dos Serafitas. E a mudança de clima é imediata. Os Wolves não estão mais no radar, eles desaparecem, fica tudo meio silencioso até demais. Então começam os assobios e a gente percebe que agora o inimigo é outro. E eles vão testemunhar ali uma execução religiosa, fria, crua, assustadora até. E a tensão sobe mais um nível. De repente a Dina leva uma flechada e a partir daí tudo vira um caos de novo. Os Serafitas acham que eles são Wolves, os Wolves pensam que eles são Serafitas e a sensação para nós é que ninguém sabe o que está fazendo e o pessoal só quer se matar. No meio da fuga desesperada, a Ellie acaba se separando ali do Jesse e da Dina e vai parar naquele hospital. Sim, o mesmo hospital que estava sendo limpo lá no começo do episódio. Mas aqui a tensão muda de foco, porque nesse hospital a Ellie encontra a Nora, uma daquelas amigas da Abby. E pelo que eu vi, esse processo dela sair ali do parque até chegar no hospital foi muito rápido. Faltou empecilhos, faltou, sabe, dificuldade, porque ela corre e entra num buraco e pá, dá de cara com a Nora. Mas ela tá ali, né, com a Nora na frente dela, encurralada, e a gente diz, agora ela vai fazer alguma coisa, só que não. Porque ele não atira, tá tudo bem, ela quer tirar as informações, mas cara, a Nora joga água nela, álcool, deve ser álcool, que lá sai correndo, escapa. Começa uma perseguição muito atrapalhada, tem os caras dos outros atirando, errando. É uma cena de comédia. Eu não senti nem um pouco de tensão, para mim parecia os 3 patetas atirando ali embaixo e a Ellie atirando a Esmond atrás da Nora, a Nora correndo, muito atrapalhado. E o que pega mesmo é como a Ellie, ela hesita o tempo todo. A Nora então ela vai cair naquele posto de elevador e some e a Ellie vai atrás dela. E claro, os outros que estavam indo atrás não vão, porque eles sabem o que tem ali embaixo. Cordyceps, o ar. Então a Ellie segue atrás da Nora. A cena é boa, visualmente ela até lembra Stranger Things, sabe? Naquele momento em que a gente vai pro mundo invertido, aqueles corredores abandonados, aquela luz meio avermelhada, o fungo na parede, tudo isso tem um visual muito interessante. E é ali que então a Ellie vai achar o terror, né? Porque o lugar tá cheio de infectados presos no fungo. E um deles, olha só, aquele que está sentado e solta mesmo os esporos, é o filho da sargento que mandou a equipe explorar o subsolo. Então tudo se conecta. Os infectados liberam esses esporos que pela primeira vez são mostrados aqui na série. Finalmente a Ellie encontra a Nora. Agora ela tá infectada, já tá tossindo ali, né? A gente já sabe, mas ainda desafiadora. A Nora joga na cara dela o que o Joel fez. E a Ellie admite que sabia. E aqui, finalmente, a série entrega aquilo que todo mundo estava esperando. A Ellie grita, exigindo saber onde a Abby tá. E quando a Nora se recusa, a Ellie pega um cano de ferro e parte para cima dela. E não tem mais hesitação aqui, não tem trauma escondido, é pura raiva. E olha, eu preciso dar o braço a torcer aqui, porque a Bella Ramsey entregou muito nessa cena. De verdade, esse foi o momento em que ela finalmente me convenceu. Eu vi a Ellie que todo mundo fala. A Ellie que já não tem mais nada a perder. E eu espero muito que os próximos episódios mantenham esse tom de sangue nos olhos da menina. Porque se for para contar uma história de vingança, é assim que tem que ser. Sem hesitação, sem freio. Bom, e o episódio termina com uma cena curta, mas bem poderosa. Um flashback. A Ellie acordando. Então, Joel e a Ellie acordando em vez do Joel. E eles estão em Jackson, né? Antes de tudo desmoronar.
E aí, claro, depois do episódio nós temos aquele teaserzinho, né? Aquele trailerzinho que mostra um pouquinho do que a gente vai ver no episódio 6. E o que a gente tá vendo ali é Jackson, é Ellie e Joel. Provavelmente vamos ver esse flashback que começa no final desse episódio, mostrando como a Ellie descobriu que o Joel então mentiu para ela e aquilo que aconteceu lá no hospital dos vagalumes. Esse episódio 5 tem cenas ótimas, momentos de ação muito bem dirigidos, tem uma ambientação excelente e até boas conexões com o início da temporada. Mas eu saí com a sensação de que tá faltando alguma coisa. Eu vou ficar com nota 8, tá? Teve boas cenas de ação, mas a Ellie não me convenceu de que tá nessa jornada por vingança. Só no finalzinho. Se continuarem nessa pegada nos outros episódios, vai melhorar. E quem tá mais parecendo pronta pra tudo é a Dina, que tá sendo em vários momentos essa personagem que a gente achava que seria a Ellie. Os fãs dos jogos têm reclamado, e eu que tô vendo só a série com base em alguns spoilers aqui, começo a entender os motivos. Ainda assim o episódio entrega. O Cordyceps no ar, os Serafitas, a tensão crescente, tudo isso me deixou bem interessado. Mas a série precisa acelerar esse arco emocional da Ellie de algum jeito, porque com metade da temporada já rolando, a protagonista ainda parece travada. E uma história de vingança só funciona quando a gente sente que a dor virou ação. Espero que isso venha nos próximos episódios. Me conta aí o que você achou desse episódio. Também tá sentindo que a série tá andando devagar demais? Ou você acha que a construção da Ellie tá funcionando legal pra você? Comenta aqui embaixo, porque assim, ó, eu quero mesmo saber a sua opinião. Principalmente se você jogou os games, porque como eu disse, eu não joguei. Aqui no canal a gente discute tudo com calma, com profundidade, sem medo de dizer quando gosta e quando acha que podia ser melhor. Se curtiu esse papo, deixa o seu like. Se não curtiu, deixa o like também. Isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais e mais nerds como eu e você. E claro, se ainda não está inscrito, clique aí no botão e ativa o sininho, porque toda semana tem análise nova dos episódios de The Last of Us por aqui. Se quiser apoiar ainda mais o canal, entra para o nosso clube de membros. Além de conteúdo exclusivo, tem também o nosso clube de leitura, que agora a gente está lendo A Roda do Tempo. Tá muito legal. Nos vemos no próximo vídeo e que venha mais ação, mais Ellie sangue nos olhos. E quem sabe um episódio que faça todo mundo levantar a cadeira. Forte abraço e se cuide.